Muito bem, voltamos novamente. Eu quero que o pastor Jailson me chame, pastor, para a gente começar, tá certo? Pode fazer a sua chamada para cá e eu já lhe aceito aqui, tá bom? Pastor Jailson Fonseca. Ó, esse divino. Pastor Jailson, eu faço o convite para mim. Pastor Jailson precisa se sair do online, né? Precisa sair do online e me chamar para a gente começar, pastor Jailson. Você pode sair dessa live online aí. Eu, pastor, hoje de Santarém Bairro, Maria. Ele está em Santarém Bairro hoje. Muito bem, meus amados. Aguardando aqui o pastor Jailson Fonseca. Pastor Jailson Fonseca. Me chame, amigo. Você tem que sair da sua live aí. Zé Raimundo assistindo? Cadê, meu amigo? Me chame, meu patrão. Ou não é o que eu estou pensando? Você faz a chamada, meu patrão. Eu vou lhe chamar? Isso. Eu espero, irmão William. Eu estava lhe chamando, como é que eu chamo tu? Eu não sei para ver não. Você tem que dar sua live aí. Muito bem, aguardando o pastor Jailson aqui. Ô Arthur, ensina esse rapaz a chamar aí. Eu não sei se ele está no celular, se está no computador, mas estamos aqui chegando. O pastor Jailson está lá em Serrinha dos Pintos e hoje vamos falar sobre... enquanto eles vão chegando aqui, mas agora que tem 17 pessoas, participar. Uma live dessa não pode ter no mínimo de 40, 50 pessoas, porque são estudos maravilhosos. Tivemos aqui na última segunda-feira o pastor Hércules dando uma verdadeira aula sobre a Bíblia Sagrada. E hoje o pastor Jailson vai falar sobre integração à igreja, tá certo? Que igreja você deve frequentar? E são assuntos interessantíssimos. Qual o significado da igreja? São coisas que a gente não pode perder de maneira nenhuma. Vou agora atender aqui o pastor José Raimundo da igreja Assembleia de Deus do Marizal. Muito bem. Aí vamos chegar aqui. Quando o pastor Jailson chamar aqui, já entrou aqui várias pessoas. Jailson Fonseca é o primeiro aí. Convidar, né? Aqui em cima. É isso? Convidar. Aqui. Só aguardando agora o pastor Jailson chamar para a gente atendê-lo aqui e começar. Já vi várias pessoas entrando aqui, de Tibau, de Serrinha dos Pintos, meu amigo Lindomar Queiroz, rapaz, é uma bênção do céu, Lindomar Queiroz. Não. É Jailson Fonseca, né? Irmão Eide está assistindo. Ainda não. Mas vamos aqui. Irmão Eide, ele era o primeiro aí. Mas pode digitar aí. Certo? É porque ele ainda não está na live. Ele ainda não está, Jailson.
Jailson Fonseca. É o primeiro aqui, né? É esse? Não. Ele precisa estar na live. Muito bem. Jailson Fonseca de Souza. Tá aí ele. Você... Pois pronto, amigo. Já chamei. Tá aguardando só você. Só você atender a minha solicitação, Jailson Fonseca. Tá certo? Muito bem, está sendo adicionado Jailson Fonseca aqui na nossa live. Os técnicos estão trabalhando aqui para que... É o primeiro aí, Jailson Fonseca. Aí ele. Está adicionando o Jailson Fonseca. Cadê você? Esse aqui, esse devido aqui, ó. Hoje está complicado o Jailson chegar aqui, mas... Nenhuma resposta. Chamei, amigo, e você não me apareceu. Jair Moraes assistindo. Tá a diretoria todinha e ele não está. Irmão Eide, mas rapaz, tá todo mundo aqui. Você está sendo convidado, Jair, a participar, amigo. Só aceitar agora, né? É só aceitar. Mas você está enrolado, Jair. Maeci Queiroz, tá Serrinha dos Pintos todinho assistindo. Josafá Alves, Pai do Senhor, pastor, o presbítero Josafá, Isaías lá do Chapéu. Tá, o pessoal está chegando. Clarice. Muito bem. Convidado recusou. Muito bem. Muito bonito para você, Jair. O cara lhe convida, você não aceita. Atenção, Jailson Fonseca, amigo. Ah, rapaz, graças a Deus. Amém! Ô, glória! Rapaz, que coisa Eu já difícil. estava... Chame Binho É, aqui pra me rapaz, eu ajudar. estou aqui com dois técnicos para me dar aula, amigo, porque a coisa tá ficando difícil, Jailson. Então, a gente vai ter que voltar para as aulas de informática, meu patrão. Para ficar... Amigo, eu sou analfabeto nisso. Eu sou analfabeto. Eu estou aprendendo agora, meu amigo. Rapaz, eu tava dizendo, sua diretoria está todinha aqui, rapaz, assistindo. Jair, Graças a Deus. Eide, que muita gente da Serrinha dos Pintos aqui, graças a Deus. É verdade, E também aqui verdade. o presbítero Josafá, o presbítero Enéas, está todo mundo aqui. Muito bem. Nesta noite, querido, nós estamos aqui com a participação do pastor Jailson Fonseca. Jailson é pastor, teólogo, pregador. O homem é bom. Graças a Deus, nós estamos nessa série de estudo, pastor Jailson. E desta feita, vamos estudar hoje integração à igreja. São assuntos que às vezes a pessoa se pergunta, pastor Jailson, que igreja eu devo frequentar, para onde eu vou e tal. Então, nesta noite, estamos para tirar todas as dúvidas e você é bem-vindo, querido, para nesta noite a gente tirar dúvidas dos nossos irmãos e dizendo a cada um que está nos acompanhando que pode fazer a sua pergunta, tá certo? Nos comentários aqui, pode deixar a sua pergunta. Pastor Jailson está pronto para responder todas as perguntas que vocês fizerem aí. O homem está preparado. Ei, Pois não. ei, belezura. Que negócio é isso? O negócio não é assim não, viu? Você me deu uns pontos aqui para eu... Não queira vir atrás...
Vamos ser leais aí, rapaz. Vamos, Celéu. Qualquer dúvida, pode perguntar. Se não possibilidade da gente responder hoje, porque a gente tem uma hora e alguma coisa aí para a gente debater esse assunto, você pode fazer a sua pergunta. Eu envio a pergunta ao pastor Jailson, ele responde e a gente coloca lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, vai ser bênção. Então, você que está conectado aí, você está assistindo, você pode também se inscrever, tanto no meu canal do YouTube, como da Igreja da Serrinha do Espírito, né, Jailson? Pode sim. Isso. Pode Você pode sim. escrever, tá certo? Lá AD Serrinha dos Pintos. lá naquele cartaz que eu mandei, que tem lá eu e o Jailson, e lá tem o código de você entrar no meu Face ou no meu canal do YouTube. Muito bem, pastor Jailson, fica à vontade, meu querido. Saúde os irmãos que estão conosco aí. Já estamos aqui com muita gente. Dá para a gente começar a nossa aula nesta noite. Pai do Senhor, pastor Zé Raimundo. Está me ouvindo bem? Estou bem, ouvindo bem. Muito bem. Então, Pai do Senhor, quero saudar aqui os serrienses, né? Jair, presbítero Eider, presbítero Jair e os demais irmãos que estão. E a todos que conosco estão nessa live. Parabenizar você pela iniciativa de fazer uma live com um tema como esse, né? Um tema pertinente, necessário. E para mim é uma satisfação estar cooperando com vocês nessa noite. Por onde é que a gente começa? Começa com a oração. Muito bem, vamos orar e vamos pedir a todos os irmãos que estão assistindo conosco, Jailson, para comentar, para dizer de onde ele está assistindo. Isso. Se é de Marizal, se é da Serrinha, de Tibau, enfim, de Mossoró, onde vocês estiverem, eu estou fulano de tal. E é importante, talvez você tenha dúvida, ou não aceitou Jesus ainda, ou não é crente, e que igreja eu devo frequentar e tal, por que devo frequentar uma igreja? Então você pode fazer esse tipo de pergunta que estamos prontos para lhe responder nesta noite. E vamos orar. Pai eterno e soberano, Deus de eterna bondade e misericórdia. Senhor, estamos aqui para fazer, Senhor, esse trabalho. Esperamos, Deus, que a palavra que vai ser ministrada nessa noite pelo teu servo, Senhor, chegue no coração das pessoas que estão a nos assistir e que seja bênção de edificação espiritual para todos os irmãos. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu pastor. Vou botar meu auxiliar. Isso. Bem, a proposta que o senhor me enviou, que eu deveria atender, são 6 pontos, pelo menos, que tem aqui. Primeiro, o senhor fez a proposta de falar sobre o significado da igreja, né? Isso. Não é assim? Exato. Aí tem o significado da igreja e eu fiquei também pensando sobre se o significado seria de igreja. Por isso que eu trouxe os dois aqui. Tanto o significado da igreja, quanto o significado de igreja. De igreja. De igreja. Então nós temos o sentido etimológico e o sentido teológico. Vamos abordar esses 2 pontos. Primeiro, no sentido etimológico é a palavra, né? Isso. A palavra eclésia. Esse termo, ele correspondia ao arauto que chamava as pessoas para as reuniões. Então as pessoas estavam dentro de casa, o arauto passava chamando, anunciando a reunião, e é o termo eclésia, chamar e para fora, né? Então o camarada saía de dentro de casa e ia para o local da reunião. Isso. Esse sentido de igreja, ele pode ser abrangido em três sentidos. Primeiro, o sentido de igreja, sendo ela o povo local. O sentido de igreja como uma comunidade, igreja de um povo específico, genuíno.
O sentido também do ponto de vista secular. Qual é o ponto de vista? Está escrito em Atos. Alguma coisa não? Pausou? O sentido de Atos 19, quando a palavra aparece ali, é o uso secular sem nenhuma participação religiosa, aquele ajuntamento que houve da casa de Jason, e também aquele motim quando se reuniram para prender Paulo, né, capítulo 19 e capítulo 14. Então tem o sentido secular, o sentido religioso, que é o que nós nos encaixamos aqui, nos enquadramos, e o sentido da cultura judaico, que nós, por que é importante isso, pastor Zé Raimundo? Porque nosso método, nossa prática, nossa cultura de igreja, ela vem da sinagoga, não vem do templo. Os nomes, presbítero, bispo, né? Esses nomes, eles são próprios da sinagoga. Ancião. Começou sim. Já do tempo não, é sacerdote. É a origem do templária, que a gente chama. Mas como nós viemos da sinagoga, e a palavra sinagoga, ela é ela tem ela é uma palavra composta. Né, Jair? Jair gosta disso, viu? Ela Aí é teórico. sim e agora. Sim e agora. Sim de congregar e agora de conduzir. Então, na verdade, a igreja tem esse sentido de você conduzir as pessoas que ali estão. Você junta para conduzir. Já entra dentro do ponto de por que pertencer à igreja. Porque a igreja, nesse sentido, é você congregar pessoas, juntar pessoas para conduzir essas pessoas. Aí é onde entra a ação pastoral e os vários níveis de liderança dentro da igreja. Então, o significado da igreja é nesse aspecto de povo que se reúne num determinado local para ser conduzido por alguém, para ser levado por alguém para algum lugar, ser guiado por alguém para algum lugar. Certo? Então, por isso que aqui, é muito importante dentro do sentido de significado, porque existem muitas igrejas, né? Existem muitas igrejas. E isso gera uma confusão nas pessoas. Por exemplo, a pergunta que está aqui no nosso, por que igreja frequentar? Todas as igrejas são verdadeiras? Todas as igrejas estão certas? Né? E dentro do significado de igreja, você já descobre, em Romanos 9, versículos 6 e 7, Paulo diz que nem todo israelense é israelita. Quando você traz para o contexto, do nosso contexto de igreja, nem todo aquele que está numa igreja é igreja. Porque o que é a igreja? São um ajuntamento de pessoas, mas pessoas que estão identificadas com Cristo. A igreja, ela de forma obrigatória, ela está identificada. É obrigatória para a subsistência dela, para a sobrevivência dela. Ela está ligada a Cristo. Então não é qualquer ajuntamento de pessoas. Eu trouxe os vários sentidos aqui, porque existe a expressão espúria, comum de igreja. Porque eclésia era o ajuntamento grego, as assembleias gregas, quando eram convocadas para uma reunião que tivesse um caráter administrativo, político, judiciário, né? Então isso era uma eclésia. Mas quando o sentido entra no sentido religioso, que é o nosso caso aqui, aí é o povo de Deus. As várias
designações para a igreja de Deus, povo de Deus, Assembleia dos Santos, como Pedro disse, sacerdócio santo, né? Nação santa, Isso. sacerdócio real. São designações para a igreja, e isso reflete como um povo específico. Pedro diz, vocês antigamente não eram povo, mas agora são povo. Então, igreja, no sentido teológico, ela é o povo de Deus, é a comunidade de Deus, Aleluia. é a comunidade genuína de Deus, onde Deus está representado. Então, não é qualquer ajuntamento, reunião de pessoas que pode designar a igreja. Aí é onde entra até um assunto que a gente pode tratar aqui nesse primeiro ponto, que eu anotei aqui, que são justamente a falta de qualidade. Exato. Aí vamos para a pergunta lá, que a igreja é frequentar, né? A falta de qualidade. Você veja que existe ajuntamento de pessoas, mas veja as motivações que levaram a o pastor faz um pré, começa a juntar pessoas. Existe ali uma eclésia? Existe. Isso. Mas ela tem qualidade? Tem não. Falta o qualificativo para ela ser igreja de Deus. Por isso que fecha, abre. É muito difícil você ver uma Assembleia de Deus fechada. É muito difícil você ver uma igreja batista fechada, uma presbiteriana fechada. É muito difícil. É diferente. Então, igreja... Oi? É verdade. É verdade. Então, o significado é nesse aí. Ela é corpo de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo. E, portanto, ela deve ser uma extensão de Cristo. Segundo ponto, pastor. Alguma pergunta aí dentro dessa? Não, pastor Jair, pode continuar nessa linha, está ótimo. Estamos com muita gente participando. Você falando aí em relação ao presbítero Jair Moraes, que ele gosta, e Deus tem sido bom para comigo, rapaz, porque em cada igreja que eu chego tem um teólogo. Aí era Jair. E aqui eu tenho o presbítero Enéas. Muito bom. É verdade. Teólogo de mão cheia. Respeito. Concordo com o senhor plenamente. Respeito o presbítero Enéas. E, aliás, mando meu abraço aqui para ele. Ele está online ou está aí presente com o senhor? Está online. Ele está online? Ele está literalmente em quarentena, em isolamento social. Beleza. Muito bem, então continuando. Isso. Então você me propôs aqui eu falar sobre a importância da igreja. Isso. Aqui eu vou falar sobre o que a igreja detém. A importância da igreja está naquilo que foi depositado a ela, ou na conta dela. Isso. Aqui nós temos a importância dela no sentido social, e temos a importância da igreja no sentido espiritual. Né? A igreja... Enéas viu agora, viu, como ele está literalmente em isolamento social. Né? Tem que ficar em casa. É verdade. Pois não, já pode continuar, meu filho. Então essa parte aqui da importância dela é pelo que ela detém. Eu vou entrar dentro do terceiro ponto para falar os dois juntos, que é a finalidade. Né? Se ela tem importância, a importância dessa igreja, ela surge do seu propósito, da sua finalidade. A igreja, ela é depositária. Ela é depositária, ou seja, significa que foi depositado nela valores, riquezas. Aliás, até o assunto do nosso trimestre, né? Quais são as riquezas? Pelo menos 4. Tem muitas. Eu sei que os irmãos podem encontrar outras riquezas, mas eu separei aqui 4, pelo menos,
para que você tenha uma noção da importância da igreja. Número 1, a igreja foi depositado nela a sabedoria de Deus. Ela é detentora da sabedoria de Deus. Está entendendo? Porque Efésios 3:10 diz isso. Que a igreja foi depositado nela. A igreja é detentora da sabedoria de Deus, da glória de Deus. A glória de Deus está na igreja. Isso. Pode usar? Pode, não, nem todo mundo concorda. Falo aqui para teólogos. Mas a glória Shekinah, a glória repartida, a glória manifesta, essa glória está na igreja. Há uma glória que a igreja tem que nem todo crente quer. Mas Jesus deu à igreja. Nem todo crente quer essa glória. É verdade. Jesus disse assim, a glória que tu me deste, eu dei a eles. E qual foi a glória que Deus deu a Jesus? A de sofrer. Está escrito em Hebreus 12:2. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, né? Suportou as afrontas, encarou a cruz. Então, essa glória de sofrer com Jesus, sofrer por Jesus, nem todo crente quer mais essa glória, mas foi uma glória que Jesus deu à igreja. Pastor Jailson. E, sim. Tem um evangelho pregado que diz assim, venha para Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos. Já começa mentindo, né? Já começa mentindo. E eu sempre digo, é o contrário. É o contrário. Se você não é crente, você vem ser crente, você já arrumou um problema, às vezes até dentro da própria casa. Agora Sério? nós temos um amigo fiel e verdadeiro, que chama-se Jesus Cristo, e vai passar com você todos os percalços. Ele está conosco em todo o tempo. Deixa eu só fazer uma observação aqui, e essa você que vai responder. Jeane de Tibau disse assim, e em Tibau quem era o teólogo? Na minha época que eu passei em Tibau, o teólogo era Félix, o homem era bom. Na sua época eu não sei quem era, porque Félix já tinha ido embora para Paredes. Pastor Raimundo Mangiani. Tibau, olha, com a passagem do pastor Bruno Rodrigues em Tibau, Deus levantou assim muitos obreiros. Ali eu posso enumerar, no mínimo aí 10, mas tem mais, de pessoas que eu não vou chamar de teólogos porque não tem uma formação e tudo, mas Deus levantou ali com a passagem do pastor Bruno Rodrigues, pregador como ele é, uma pessoa que tem uma palavra muito firme, né? E levantou ali, olha, vou dar exemplos aqui, de Ed Carlos, de Eudes, de Renato, de Fábio, de Silvan. Silvan é um medroso, viu? É um medroso, mas é um cara estudante, estuda, conhece a palavra, né? Ele era meu auxiliar na sala de aula, mas não queria dar aula, né? Mas nós temos ali Enes, tem o magrinho da irmã Marta Cleide, que também tem o Wellington. Então, levantou-se ali, tem um rapaz que é de Mossoró, o Hélio, ele está lá pro lado de Grosso agora, mas são Enes ali. Tibau, eu só ia afiado pro público. Que bom. Só ia afiado, eu ia bem ajeitado para dizer coisa para eles ficar de cabelo em pé mesmo. Que é Graças a Deus. Para respeitar o galego. Porque os cabas são bons, então tem eles lá. Muito bem, pode continuar. Tirei você da... Não, senhor, tirou não.
Eu não tenho aqui acesso a comentário nenhum, viu? Isso. Está tudo com o senhor aí, qualquer pergunta surge daí. Isso. Então, estavam na importância e na finalidade. E a importância está justamente por aquilo que foi dado à igreja. Todos nós sabemos que o cargo, a função, o título que você recebe, só lhe responsabiliza. É verdade. Né? Só lhe responsabiliza. De forma que foi dada à igreja a capacidade, a responsabilidade, o poder e a habilidade de demonstrar sabedoria, poder, graça, verdade e glória. Sim. Aí está a importância da igreja e aí está a finalidade da igreja. Aliás, pastor Raimundo, a gente tem aprendido, eu já desmistifiquei isso, que a prioridade da igreja era missão, e não é. A prioridade da igreja é a adoração. É verdade. Certo? A prioridade da igreja não é evangelização, é adoração, é construir uma comunidade de adoradores. Certo? E a igreja tem essa responsabilidade. Ela tem essas riquezas nela e a importância dela está nisso. Aqui já vai também lá para frente, que igreja frequentar. Né? Porque o poder, a glória, a graça, a sabedoria e a verdade de Deus foram depositados na igreja. Ela é depositária, ela é detentora. Então, o fato dela ser detentora, aí está a importância dela espiritual e social. Exato. Tá certo? Muito então, bom. Nós temos aí o significado dela, nós temos a importância, a finalidade. Aí você me fez aqui um desafio, que é bem interessante essa daqui. Mas minha cabeça é aberta. Eu sou multi, minha cabeça é multi. E que igreja frequentar? Então tá aí. A igreja, ela existe as crises. A igreja, ela tem as crises dela. Mas ela não pode viver isso. Ela pode passar por crise. Mas ela não pode viver isso. A crise da identidade. Existe a crise da identidade. Dela própria. Da pessoa dela. Né? E essa crise faz você analisar. Uma igreja que sofre uma crise, ela passa, mas ela se recupera, se levanta e volta a ser quem ela era. Agora, se uma igreja vive envolvida, que no envolvimento dela não seja uma mentalidade de sabedoria na comunicação, na expressão, na vivência, que não reflita, não demonstre a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Porque tem muita igreja que tem poder. Vamos fazer assim, né? Vamos. Mas não tem verdade, sabedoria. Então a igreja que eu devo frequentar, primeiro, uma igreja compromissada com a verdade do Evangelho. Compromissada com a verdade do Evangelho, com a palavra. Olha, eu ouvi uma definição de evangélico, está com uns 20 anos que eu ouvi. Uma definição de evangelho. O que é o evangelho? Um evangélico é aquele que anda de acordo com o evangelho. Que vive o evangelho. Que detém na sua vida o evangelho. Pastor Jailson. Sim. Nesse período que estamos vivendo em pandemia, existe live todo dia e toda hora. E eu tenho assistido muitas lives. Quer dizer, e tenho observado o seguinte. Uma live dessa como essa que nós estamos fazendo aqui, debatendo
a Bíblia Sagrada. Estamos falando nada mais nada menos do que a Bíblia, debatendo algo interessante, integração à igreja, importância da igreja, que igreja devo frequentar e essas coisas. Nós temos aqui um bom número de irmãos, graças a Deus. Mas eu tenho observado o seguinte: se você quiser uma plateia grande, você começa a fazer um movimento na rede social. Amigo, é profecia de carrada. O cabra diz o seguinte: bota o seu comentário e diga o seu nome, na hora que você coloca o nome, o cabra já tem uma profecia pronta para lhe entregar. Amigo, Sabe o que é isso, pastor? eu não sei onde vai parar esse negócio, não. Diga, Jair. Crise de desequilíbrio. E o povo acha bom. O povo acha bom. É a crise. Você vê danças, você vê profetadas, você vê movimentos que são espúrios ao evangelho, né? E eu estava assistindo uma ontem. Eu assisti não, porque a gente passa, né? A gente passa. A Eu não gente assisto, passa, não. demora ali um pedacinho, e quando vai provar a comida é requentada, Tá é um legal, negócio não. sem sabor. Então, dentro desse ponto, existe a crise do desequilíbrio na igreja. Quem está me ouvindo aqui, quem está me acompanhando, eu não sei, talvez aqui na nossa live hoje tenha só assembleiano, não sei. O teólogo, o pregador Eliab César disse que está assistindo aqui 2 mestres, mas eu vou me tirar dessa relação e vou dizer que estamos assistindo o mestre Jair. Eu vou tirar. Eliab está sendo muito misericordioso comigo. Eliab é gente fina, gente fina. Acaba bom. Um abraço, Eliab. Estava na minha live ele, assistindo eu, tocando e cantando. Muito bem. A crise, olha, existe a crise da identidade, existe a crise da honestidade, né, da integridade. São crises que a igreja ela vivencia. Momentos que você, por exemplo, você vai para frequentar, você vai frequentar a igreja do pastor compra e não paga? Não é verdade? Camarada que vive envolvido em falcatrua, em coisas espúrias. Eu estou me referindo à igreja em que ele é o titular. Jailson, Fundou essa igreja. nós estamos com responsabilidade tão grande nesta live. Eu digo nós, mas eu passo para você, porque eu estou só aqui quem está nos assistindo é o pastor Hércules Carvalho Denobe. Ele é o diretor do CETAD. Diretor do CETADEB. Isso. E ele participou de uma live comigo na última segunda-feira. Meu amigo, o homem deu uma aula sobre a Bíblia Sagrada que eu ainda estou assim, sabe? Verdade, verdade. O pastor Denobe esteve comigo em Itaú e me deu uma palavra ali. Ele é muito simples, né? Gente boa. Ele é muito simples. Tem cara de quem não sabe das coisas, né? Desse jeito. O jeito dele é de gente besta. Mas ele teve uma visita. Pastor Denobe, um abraço para o senhor, viu, pastor? Ele me fez uma visita em Itaú, quando a gente tinha o nosso módulo lá, e deu uma palavra ali sobre liderança, sobre o pastoreio. E eu fiquei... Ainda hoje eu guardo a palavra, viu, pastor? Aquilo é muito importante. São coisas simples que ele tira do alforje dele. Então, nessa parte aqui de importância, em que igreja você frequentar, Igreja Puleiro dos Anjos, Igreja Jesus Foi Ali e Volta Já, né? E tantos nomes, só o título, o nome já vai. Então, você procura uma igreja séria, uma igreja que você possa perceber. Eu fiz uma anotação aqui que diz assim: não só está comprometida, mas em que se percebe que ela tenha isso que acima foi mencionado. Olha, a igreja, ela é a comunidade
que reluz, que reflete. Não pode só ter o nome de igreja. Tem que ter as qualificações da igreja. Né? A coluna é coluna e firmeza a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja é depositária da sabedoria. Você vai para uma igreja onde o líder da igreja prega e diz assim: quando o Senhor Jesus vier, diz a Bíblia que não vai ficar nem raiz nem ramo. Aí você diz, raiz nem ramo. Está onde, pastor? Isso está lá em Malaquias 4:1. Né? A raiz é a palavra de Deus e o ramo é a palavra de Jesus. Interpretação boa, né? Existem as igrejas, eu não vou mencionar nomes. Verdade. Né? Até alguns eu já citei aqui, mas você deve frequentar uma igreja que ela prioriza a palavra, que tenha Jesus como Senhor e Salvador. Olhe, pastor, outra coisa importante. Há igrejas que Jesus é apenas Salvador, não é mais Senhor. É verdade. Né? As pessoas tratam Jesus como se ele fosse um garçom daquilo que ele quer, não é o que ele precisa. Quando o garçom, ele serve o que a pessoa quer. É verdade. Não é verdade? Você chega num restaurante e diz assim: ei, você tem camarão aí? Aí o cara diz: tem não. Ele vai embora. É verdade. Mas o que ele está precisando? Ele está precisando de comer, de nutrientes para matar a fome. Aí lá tem tanta outra coisa, mas ele não quer aquilo, ele quer camarão. Assim, tem muitas pessoas, tem muitas igrejas. Vou pedir aqui auxílio, viu? Peço. Só um pouquinho. Galega! Galega! Pastor, o senhor me aguarda um pouquinho? Aguarde, sim, senhor. Atenção. Só um pouquinho, meus irmãos. Me desculpa aí, eu não prestei atenção. Fiz uma live anterior. É um minuto, pastor. Muito bem, queridos. Eu agradeço a participação. Todos vocês que estão assistindo. Pode fazer a sua pergunta, tá certo? Que a gente vai procurar responder. E esse estudo, essa conversa, esse debate entre a minha pessoa e o pastor Jailson, vai estar no nosso canal do YouTube. Terminando aqui, pode depois assistir, fazer o seu comentário embaixo, fazer a sua pergunta, porque isso é muito interessante, querido. Muito interessante, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias de crise, e essa crise também chegou nas igrejas. E se você não procurar uma igreja que pregue a salvação, uma igreja que pregue que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva para o céu. Se a igreja não prega isso, amigo, se a igreja está pregando somente riqueza, prosperidade, então pode sair dela que o evangelho não é isso aí não. Pois não, Jair, pode continuar. É verdade. Então, tratamos aqui sobre significado, né? Isso. A importância dela, por aquilo que ela tem, que foi dado a ela, que foi depositado na conta dela. É importante também frisar uma coisa bem interessante aqui. Vamos para o ponto, esse aqui, ó. Por que pertencer à igreja? Nós estamos com o fenômeno os desigrejados, né? Isso. Eu não sei aí se alguém tem o último censo, para vocês terem uma ideia, irmãos. Houve um censo esse censo que eu tive acesso foi em Tibau, 2017, quando eu cheguei, 2017. 20%. Nós éramos 46 milhões, 20% de 46 milhões eram desigrejados. Em
2017. Ou seja, 1 milhão e bota foto. Exatamente. Desigrejados. Para você ter uma ideia, em 2012, quando eu estava em Zé da Penha, eu peguei esse censo. Era 7%. 7% em 2012. Assumi Itaú, quando foi 2013, o censo estava em 15%. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui, ao vivo e a cores. A que você atribui esse crescimento desse povo, de sair da igreja e interessante, sai, mas não deixa Jesus, não se diz que é crente, só não vai para a igreja. O que você atribui esse crescimento, Jair? É um probleminha muito pequenininho, bem uma palavrazinha bem simplesinha, chamada insubmissão. Rejeição das autoridades. Existe não vou citar o nome dele aqui, mas a maioria dos irmãos que estão aí sabe, existe um grande expoente desse pensamento no nosso país, que com os estudos dele foi que houve um acréscimo. Então, é verdade que ele diz que está decepcionado com a igreja, mas a igreja é de Jesus. A igreja é do Senhor, o Senhor está na igreja. O que Jesus dá? A graça, olha que coisa interessante, a graça, ela é corporativa. Ou seja, ela é dada ao corpo. Tudo bem. Ela é dada Tem uma ao pergunta corpo. aqui, Jair, do nosso amigo, da nossa irmã Antônia Moreira. Ela pergunta, pastor Jailson, o que é desigrejado? Ah, sim. Irmã Antônia Moreira, é um segmento, não é segmento, não podemos chamar de segmento, é um número de pessoas que se decepcionaram com a igreja local, a igreja denominação. Por alguma razão, eles discordam da cultura, dos costumes da igreja, discordam da doutrina da igreja, discordam da formação de liderança da igreja, e por eles discordarem de um monte de coisas, eles vão saindo da igreja e vão ficando em casa. Eles desigrejados porque justamente eles não frequentam nenhuma igreja. Pronto. Simplesmente pelo fato dele discordar da forma como a igreja funciona, é conduzida. Exatamente. Se nós analisarmos aqui desde o significado de igreja, por onde eu passei até agora, você vai observar que é impossível alguém servir a Cristo sem a igreja. Verdade. Não tem como. A graça sendo corporativa é dada ao corpo. Eu sempre brinco, até em Tibau, aqui mesmo eu já disse. Você já viu algum pé por aí dizendo, sozinho, o pé sozinho, andando sozinho por acolá, dizendo, vamos embora daqui que eu não gostei mais desse negócio aí não. Você não vai ver nunca. Eu estou saindo daqui porque eu não estou gostando desse corpo. Quem já viu? Qual foi o membro do corpo que você já viu isso? É verdade. Não é verdade? Então, irmã Toninha, esse grupo é um grupo que deixaram de congregar quando, olha só, Hebreus 10:25, não deixando de assistir à congregação. Olha esse verbo, Hebreus 10:25. Não deixando, tem versões que chamam de congregar, como é costume de alguns, né? Não deixando a vossa congregação. Mas o original diz assim, não deixando de assistir à igreja, à congregação. Por quê? Porque a assistência, é bem verdade aqui a igreja, eu não sou igreja, eu sou membro da igreja. Eu não posso sozinho dizer que sou igreja. A igreja não é um indivíduo, a igreja é um conjunto de membros.
Então eu faço Isso. parte dela. Alguém diz assim, não foi para o culto, a igreja sou eu. Você nunca, a igreja nunca está no singular. Sempre está no plural. Por quê? Porque é um conjunto, é um corpo. E quando diz assim, pastor Zé Raimundo, não deixando de assistir, a palavra assistir é você levar o que você tem para suprir a necessidade. Porque Exato. quando os dons, outra visão bem interessante é essa, os dons são meios de eu ministrar a você. Eu ministro a você. E você ministra a mim. Então Deus dá a cada um, nós temos o nosso curso de liderança de ontem, né? Isso. Deus deu a cada um. Exato. Então não há ninguém sem nada na igreja. E a igreja, eu preciso pertencer a uma igreja, porque se eu não pertencer à igreja, eu não vou ser corpo de Cristo. Não tem como. Né? A palavra igreja no Novo Testamento, ela é local, ela é universal. Isso. Ela é universal. Aí eu volto a Romanos. Nem todos os que estão numa igreja é igreja. Porque a igreja universal, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada. Ela é santa por quê? Porque ela é separada para. Aí é onde os camaradas se toram quando vão para a Bíblia, em achar que pode. Tem crente que fica em casa e diz, eu estou melhor em casa do que muitos que estão lá dentro. Lê do engano. É uma hipocrisia. Porque quem é separado é separado para. Não existe a separação somente no sentido da santificação, apenas de estar separado, mas a de consagração. Exato. Então, quem é separado é separado para. Quem é separado para está debaixo de um senhorio para atender uma necessidade maior. E por isso que a graça ela é corporativa, os dons são capacidades de ministrar sobre os outros. E aí onde está os dons, a graça, o poder, a sabedoria, a glória que foi dada à igreja está em mim e eu vou para ali para assistir aquela congregação. Está em mim. Indivíduo, mas quando eu vou para a igreja assistir, eu vou levar o que está em mim para lá. Então soma com o que tem lá, soma a sabedoria com glória, soma com poder. Aleluia. Vai somando Glória no culto. a Deus. Dá para falar a língua estranha, viu, pastor? Aleluia. Olha, sinceramente, É verdade. o senhor agora, estou vendo os olhos cheios d'água aí e me deu vontade. Porque Pentecostal é assim, né? Porque, Jailson, eu tenho observado o seguinte. O pregador chega na igreja e diz assim, quem veio buscar a sua bênção? Todo mundo levanta a mão. Você não pode levar a sua bênção se você não trouxe nada, meu amigo. Nós não vamos para a igreja buscar, nós vamos deixar, nós vamos entregar. Aí quando você entrega, há uma reciprocidade. Há o Senhor também, que ele é maravilhoso. Quando você diz assim, olha, o que eu vim aqui, eu vim deixar, eu vim entregar a minha adoração, que você falou aí, que a igreja, o objetivo dela é adorar. Eu vim entregar a minha adoração. Meu amigo, se você for entregar a adoração, você não sai de lá vazio, não. Porque Deus, Ele não quer nada de graça. Sai não. Sabe por quê? Olha que coisa boa. Isso está na igreja e isso se revela no culto. No culto você vê a glória, você vê a graça. No culto você vê a sabedoria. No culto você vê o poder. No culto você vê a espírito e em verdade. Você vê toda esse depósito que foi feito na vida da igreja, você vê isso em pleno culto. E se não tem isso num culto, não vamos supor aqui que o camarada não consiga ver tudo. Eu não vi, eu só vi poder. Mas você precisa também analisar que no culto essa demonstração
ela acontece simultaneamente, porque é próprio da igreja, é Deus quem opera na igreja, é o Espírito Santo quem trabalha, e você precisa e eu preciso, porque somente e unicamente nela, a igreja, e por meio dela é que nos identificamos e servimos a Cristo. Deixa eu contar uma para você aqui. Conta Eu, aí. ainda novo convertido, estava na casa do pastor João Gomes. Lembro-me como hoje, a gente sentado naquela área ali, onde hoje é ali o Setadem. Lá em cima, no primeiro andar, quando chegou uma irmã e disse assim: Pastor João, ontem à noite o culto foi uma glória. Aí aquele jeitão peculiar dele, passa a mão no cabelo, ajeitando e assanhando novamente. Aí disse assim: qual foi o título da mensagem? Eu disse: que mensagem? Que mensagem? Não, pastor, não teve negócio de mensagem, não, foi poder. Aí ele disse: prestou não, prestou não. Culto não é só emoção, culto tem que ter razão, raciocínio, porque senão... Então, minha irmã, para você não serviu de nada. Pronto. Aí eu comecei a analisar, novo convertido ainda, e aprendi muitas coisas com ele. Então, a igreja, quando eu recebo um pregador, eu gosto que ele pregue a palavra. Depois que ele pregar a palavra, Jair, aí, meu amigo, aí ele pode fazer o que ele quiser, ele pode correr, ele pode saltar, mas a palavra é indispensável. É verdade, verdade. O presbítero Jair Moraes, ele tem um raciocínio, conversamos já bastante sobre isso, e eu compartilho da ideia dele, que ele diz: todo o avivamento é precedido de quê? Aí tem gente que pensa que é oração, tem gente que pensa que é jejum, mas todo avivamento, o movimento de Deus numa igreja é precedido de quebrantamento. Exato. Ele tem que ser confrontado, né? Então nós estamos vendo pessoas, manhã de avivamento, eu fiz muito, eu fui convidado, eu fui pregar nesse movimento, e a gente pregava manhã de avivamento, tarde de avivamento. Mas um avivamento bíblico, real, quando ele acontece numa pessoa, numa igreja, ele tem uma durabilidade mínima de 2 anos. Mínima de 2 anos. Esse negócio da pessoa recebeu muito poder de Deus hoje, no culto, e no outro dia a vida dele continua do mesmo jeito, não tem a mudança no caráter, então não foi poder. Não é verdade? É verdade. Então, a palavra culto em si, o nome o culto, palavra na sua raiz quer dizer a ocupação da alma do homem com Deus. Então, só há culto quando a sua alma está ocupada com Deus. Por que que nossos cultos, às vezes, têm lá, tempos? Às vezes é no começo, às vezes é no meio, às vezes é no fim. O culto estava até frio, a gente diz, né? O culto estava até frio, mas no final esquentou. Né? Ou então vice-versa. O culto estava até bom, mas depois que fulano pegou, acabou o culto. Acabou o culto. O que é isso? Então isso, na realidade, é o sentido de culto. A alma, ela está ocupada com Deus, tem culto. Se não tem ocupação da alma, não tem culto. Pode ser qualquer coisa, menos culto. Porque diz assim, ó, o meu coração ferve. O meu coração ferve. A palavra coração ali é o interior do homem. A palavra coração ali é rim, é fígado, é baço, é pulmão. São os membros internos. Toda a cavidade do corpo humano está dentro dessa palavra coração. Então, todo o meu ser interno, meu homem interior, Aleluia. ele ferve, ele está enfervescido com palavras boas. Palavras boas não é palavras agradáveis. Palavras boas é palavras verdadeiras. Né, irmão Jeane, Silvano, quem está lá de Tibau sabe disso. Então, o que você tem mais aí? Jailson, seguinte,
Eu estou vendo aqui nos comentários várias perguntas e não dá tempo de responder todas. Eu vou repassar essas perguntas para você. Você vai me responder essas perguntas em vídeo. E essas respostas, aí eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, até porque quando o camarada for lá olhar as respostas que ele perguntou, aí ele vai se inscrever também no meu canal, sabe? É verdade, é verdade. Então, eu estou vendo várias perguntas aqui que estão fazendo para você, e parece que esta nossa conversa, esse nosso bate-papo nesta noite em relação à igreja, não está sendo em vão, porque o nosso público, ele não diminuiu, ele permanece. Então é Oh, sinal glória. de que o nosso assunto está sendo interessante, o pessoal estão gostando. É um assunto bem interessante, porque a gente vai aprendendo. Quando eu comecei a fazer teologia, Jailson, em 1988, sei que você já era pastor nessa época. Não, E 88 não. Que é isso, homem? 88 eu estava com 16 anos. eu fiz meu primeiro seminário teológico. E quando eu fui para o seminário, o meu dirigente disse que não me dava, eu tinha que levar uma carta para fazer a matrícula, que era Seminário Pentecostal do Nordeste, era uma coisa assim. Era extensão do Recife. E o meu dirigente disse assim: eu não vou dar carta, porque teologia é crente. Como é, ele disse: não vou não. Eu vou deixar você esfriar, rapaz. Que coisa é essa? E eu fiquei preocupado com aquilo tudo, mas o pastor João Gomes foi quem assinou a minha carta. Vamos fazer um seminário teológico. Eu levado pelo pastor Oliveira, na época era o meu dirigente. Ou seja, já tinha sido meu dirigente no ano anterior. Ele me levou para fazer o seminário teológico. E eu descobri uma coisa em seminário teológico, em teologia. Você que começa a estudar teologia. Alguém diz: esfria o crente. Seminário não esfria crente, de forma nenhuma. Ao contrário, ele começa a criar uma barreira sobre as heresias. Quando começa a pregar heresia, aí ele não dá glória a Deus com heresia, não. Aí diz: aí fulano era, mas depois começou a fazer teologia, o homem esfriou. Esfriou não. Esfriou não. É porque ele criou uma barreira contra as heresias que as heresias têm chegado de uma forma assim tremenda na igreja, têm entrado e agora, nesse período, tem tomado um corpo muito grande. Se você quiser ver Uma dimensão bem maior. live com aqui, você começa a fazer uma live do profeta. Aí você vê gente, amigo. Não tem menos de 500 pessoas, não. É por aí em diante. Mas eu dou graças a Deus porque as pessoas que iniciaram a live conosco, que estão conosco, e estamos chegando ao final. Nós já passamos de 1 hora. Eu gostaria que você comentasse aí. Você já falou que igreja frequentar, porque devemos pertencer a uma igreja, mas falta o 6º ponto, que é como sabemos que pertencemos a uma igreja. Rapaz, eu sou simplista. Eu vou ser simplista. Seja. Como você vê a si mesmo? É muito difícil você hoje ver autocrítica. Eu vou dar aqui a epístola de João. Ela vai dar ali pelo menos 5 razões para a gente descobrir se nós somos filhos de Deus, se realmente amamos os irmãos, se a convicção da vida eterna está em nós.
Então ele diz, se amarmos, se andarmos na luz, se em nós não houver engano. Então eu coloquei característica de quem pertence à igreja, é você fazer uma análise de quem você é, como é que você se vê. Diante dessas verdades que você ouviu, a igreja é o povo genuíno de Deus. Isso. É um povo sem mistura, é um povo que está debaixo da obediência do senhorio de Jesus. Se você sabe que a igreja é detentora de valores espirituais, morais dentro do cerne divino, pensamento divino, o absoluto. Se você sabe que a finalidade da igreja é demonstrar graça, sabedoria, poder, glória, verdade, e você frequenta uma igreja que não tem esses valores, que não defende esses valores, você vai se desencontrar com essa igreja. Então, se você tem dentro de si, porque se eu pertenço à igreja e a igreja tem, eu também devo ter. É verdade. Não é verdade? Verdade. Então, qual é a característica? Muitos. Amor, obediência, submissão, verdade. Tem um texto do salmista no Salmo 94, versículo 16, que ele diz assim, é muito próprio. Ele diz assim, quem é comigo contra inimigos? Essa pergunta é feita pelo rei e ela reflete Deus. Então, você é contra o inimigo de Deus? Você é contra os adversários de Deus? Por exemplo, agora eu vou polemizar. Não quero nem saber. Você que se vira, o Face é seu. Vou polemizar agora. Polemiza. Mas não é polemizar, não. É esclarecer. Por exemplo, nós temos, vamos supor aqui, o abortista, o cara que defende o aborto. Como pode eu dizer que sou contra o aborto, mas apoio, defendo quem apoia? Não é verdade? Isso. Então você vai vendo característica de quem é a igreja. Se tem, pode ser quem for, seu pai, sua mãe. Quando Jesus disse, os inimigos do homem estão dentro da sua... Está se referindo a isso, ao seu posicionamento em relação à igreja. A igreja de Deus, o evangelho. Quando você se posiciona por Deus e há o levante, então você tem que decidir. Né? E aí por aí vai, a pessoa que se diz cristão, que eu frequento a igreja. Você tem uma ideia, essa menina que foi presa agora, uma menina que foi presa aí, o Supremo Tribunal mandou prender, ela se diz cristã. Ela se diz cristã. Eu ouvi a entrevista dela hoje, segundo as minhas convicções cristãs. Ou seja, então uma pessoa que vai para a violência, desrespeita a autoridade, que está envolvida se não faz, mas apoia, aceita pessoas contrárias a isso. Então, por aí você vai ver da característica. Quem é você? Como é que você se vê? Você tem que fazer uma análise própria, pessoal, de acordo com aquilo que nós falamos aqui hoje, e a Bíblia está aí para nós ler. Como é que você se vê nisso aí, diante disso aí? Mas tem o outro lado. Como é que as pessoas lhe veem? Olha, caráter é aquilo que você é. Não é assim? Caráter é aquilo que você é, na sua essência. Mas existe um pensamento de fora a seu respeito. Então, como é que as pessoas lhe veem? Elas lhe veem como um servo de Deus, como um cristão? Você tem preocupação com isso ou você não se preocupa? Para mim, não me importa
Se quiser acreditar, acredite. Se quiser me considerar, me considere. Se não quiser, não queira. Eu não estou nem aí. O que importa é eu e Deus. Deus sabe. Não, não é assim. A igreja tem um compromisso de ser sal e de ser luz. O que é que substitui o sal? Diga. O que é que substitui o sal? Não, é sal mesmo. Não é verdade? O que é que influencia a luz? O que é que influencia a luz? Que influência a luz tem? Externa? Nenhuma. Então, uma pessoa que precisa fazer uma análise, me diga uma coisa, como é o meu comportamento em relação à política? Como é meu comportamento em relação à ciência? Como é meu comportamento em relação ao relativismo? Como é o meu comportamento? Você vai fazendo uma análise, você pode ser político, você não pode ser politiqueiro, fazer politicagem, se vender ao politicagem. Exatamente. Mas você pode ser político. Eu até, dentro da minha fala, quando é uma crise de silêncio que a igreja está vivendo, eu também englobo isso aqui. Pessoas que não querem se posicionar politicamente, não querem, é uma crise de silêncio. Pessoas que são cristãs, mas estão caladas. A gente está vendo aí Silas Malafaia apanhar, agora Otonide, Paula. A gente tem que, eu acho que a gente tem que levantar a nossa voz e falar abertamente nossas convicções, nossos posicionamentos. Então, se a gente faz isso politicamente, por que não faz isso com um comportamento, com atitudes cristãs? Verdade. Aquele crente é arrochado, mas é um crente. Aquele pastor é arrochado, mas é um pastor. Verdade. Agora, então, você saber que você pertence à igreja, essas características, né? O amor não pode ser relativizado, o poliamor, um cristão que ele pensa assim, olha, a gente não pode ter preconceito, a gente não pode desprezar, essas pessoas precisam ser amadas. Você está amando a pessoa ou você está amando o comportamento dela? Né? Verdade. Rapaz, eu vi um comentário aqui, aí tá no nome de Lindomar Queiroz. Sabe quem é Lindomar Queiroz? Sei, é um fazendeiro. Mas quem botou o comentário foi a esposa dele, a Araci, rapaz. Araci. Lindomar Queiroz, você olhando para ele, Jair, você pensa, são dois homens na serrinha que você pensa que eles não têm nada. Mas Lindomar e Jair. Tá? Lindomar verdade, é o fazendeiro, concordo. E Jair é aquele camarada que, sabe? Você pensa em nada. Meu pastor Jair, eu fico grato a Deus. Não terminou o nosso assunto, porque tem muita pergunta, eu vou passar para você, tá certo? Você vai me responder isso, eu vou colocar no meu canal, na minha página, para que as pessoas tenham as suas respostas. Não fique ninguém sem resposta, porque tem muita resposta aqui. E a irmã Antônia, ela agradeceu a sua resposta, tá certo? Uhum. Agradeceu a sua resposta e outros aqui. E os demais irmãos que não fizeram sua pergunta ainda, pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários, que eu vou repassar ao pastor Jailson. Ele vai me responder em vídeo e nós vamos colocar para tirar todas as dúvidas. Mas eu gostei, Jailson. Gostei muito da nossa live nesta noite. Ninguém nem imagina que nós já estamos ao vivo há mais de 1h20 minutos já. Mas assunto... Quantas pessoas a gente tem aí? Hein? Quantas pessoas a gente tem aí? Nós ainda temos aqui 57. Ah, bom demais, estamos no lucro. Não, os que entraram permaneceram. E tá dentro a não ser que alguém tenha feito uma sala de vídeo, a gente não pode contar, né? Mas... Quer dizer que quando faz sala de vídeo não conta não? Não, aí? não conta aqui não. A pessoa tá fora da minha contagem aqui, né? Tá fora da minha contagem, porque é uma sala particular que ele criou.
Então, se você tiver criar uma sala e tiver 100 pessoas lá, eu não vai contabilizar aqui no meu contador aqui. Sim, Mas eu rapaz, não agradeço sabia a não. você de todo o meu coração. Foi muito bom essa sua participação, tirando algumas dúvidas em relação a esse assunto importante que é a integração à igreja. E dizendo aos irmãos que no dia 2, que é na próxima quinta-feira, quem vai estar comigo é o pastor Bruno Rodrigues, falando sobre Eita as lá. tentações, né? Falando sobre as tentações. Então, meu amigo, muito obrigado, pastor Jair. Deixa-se aí a sua palavra a todos os nossos irmãos. Tem irmãos aqui de Tibau, de Mossoró, tem irmãos aqui. Rapaz, é muita gente. Tem um irmão aqui, o irmão está dizendo que ficaria a noite todinha, tá? Porque o assunto, Jailson, às vezes, Pastor, deixa eu cortar o senhor, deixa eu cortar o senhor. Pois Segura não, aí, corte. deixa eu lhe cortar. E vou dizer uma coisa aqui ao senhor. Você sabe o que teria enriquecido muito mais se a gente fosse responder essas perguntas. Se fosse responder essas perguntas que eles fizeram aí é que a live ia tanto esticar quanto ia tomar uma abrangência que a gente não entenderia. Olha, tem uma irmã Porque aqui, só as ela suas está em perguntas que você fez. Tem uma irmã aqui que está em Fortaleza, assistindo. Olha Jailson, aí, olha. Oi. se eu tivesse aqui uma assessoria que desde o início da nossa live estivesse pegando as perguntas, anotando, fazendo anotações, não tinha nenhum problema da gente É verdade. responder. Só que eu estou sem assessoria aqui, os assessores foram embora, me preparou aqui o cenário e foram embora. E para mim voltar os comentários aqui todos e pegar essas muitas perguntas, aí a coisa vai ficar complicada. Mas você me falou uma coisa interessante. A próxima live, Pode fazer assim. contratar um assessor aqui para ele ficar anotando as perguntas já para ficar dentro da própria live. E também não tem problema se passar de 1 hora, se for mais tempo, porque os que estão fazendo as perguntas, eles ficam para obter as respostas, né? E também, às vezes, alguém não tem coragem de fazer a pergunta, mas quando a pergunta é feita, o cidadão fica porque era justamente a dúvida dele, né? Verdade. Pastor, o tema do senhor foi integração. O que chama-se para a integração é o discipulado, é a forma bíblica de integrar uma pessoa na igreja. É o discipulado. O discipulado, ele é um ministério, porque é uma missão de cada pessoa da igreja, não é para um preferido, alguém privilegiado, não. Esse trabalho de discipulado é para cada pessoa. Né? E ele é uma ordem, porque Jesus disse em Mateus 28 e 19, ide e fazei discípulo. O verbo ali está como ordem, né? É o imperativo, fazer. De forma que o que é ele? É a forma de você conduzir pessoas a um compromisso total com Deus. A integração é isso. Aí por isso que a live ela se estende. Olha. O compromisso da pessoa, você é o discipulador e você vai discipular alguém, você vai tornar essa pessoa, levar ela a assumir um compromisso totalmente com Deus. Nem é com você que está discipulando, nem é com uma igreja, uma denominação. Isso. A pergunta que o senhor fez aqui, ó, que igreja frequentar, na minha cabeça, eu bati palma porque essa pergunta aqui é uma pergunta que representa bem o posicionamento do discipulado. Porque quem discipula, você já pastoreou a igreja em que o pastor que sai, permitam por aí, que aonde chegar, o pastor que sai faz discípulo para ele. É verdade. Você encontra já um problema quando chega, que o camarada tem você na cabeça, tem ele na cabeça, e tudo que você vai fazer, pastor não fazia assim, não sei o quê, é um discípulo para ele.
Tem quem faça para a igreja, que é a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Olha, eu prego livremente, por isso que eu disse que eu sou multi. Então, quem discipula, nem discipula para si, nem para uma denominação. Ele leva essa pessoa a Deus. E a pessoa fica livre para escolher a igreja que ele quer frequentar. Lá em Itaú, foi notório isso, quando o pastor Manassés terminou de pregar, o dia do evangélico, 7 pessoas aceitaram Jesus. Aí, no microfone, eu digo, você aceitou Jesus? Aceitei. Aqui está a Assembleia de Deus, Igreja de Cristo. Ali está a Igreja Batista, ali está a Presbiteriana. Você vai para qual? Aí o cabo dizia no pé do palco, eu vou ficar na Assembleia. Foi uma coisa que chamou a atenção. Né? Então, assim, é muito importante esses questionamentos que foram colocados aqui. Eu agradeço a você, pastor, a sua pessoa. Muito obrigado pelo convite e a confiança de me dar esse espaço aqui na sua live para tratar de um assunto tão abrangente e tão importante. E a todos os irmãos que até agora estão com a gente. Agora quem vai orar é você. Ore por todos que estão participando e muitos irmãos pedindo oração por ele, pela família. Então, ore pela família desse povo que está nos assistindo, para Deus abençoá-los. Amém. Deus abençoe o pastor e a sua família. E a igreja, todos os irmãos de Umarizal. Amém. Ó eterno Deus. Sim, Pai. Pai de Jesus Cristo. Muito obrigado por este tempo investido, Senhor, no conhecimento, na absorção da Tua palavra. Aleluia. Meu Deus, enriquecendo a nossa mente, nossa estrutura mental, Senhor, em relação ao compromisso, à responsabilidade como igreja, como povo Teu, Senhor, nesta terra. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida do pastor José Raimundo, sua esposa, a irmã Conceição, sua família, suas filhas, a igreja em Umarizal. Meu Deus, pela iniciativa que o teu servo teve e tem de fazer estes trabalhos, oportunizando tantas pessoas para alcançar, meu Deus, a exposição da tua palavra. Pai, eu te peço, meu Deus, por todos quantos ainda presentes estão nesta live. Senhor, suas famílias, seu estado de saúde, sua saúde mental, sua saúde espiritual, sua saúde moral, intelectual, Senhor, psicológica, emocional. Meu Deus, ajudas naquilo que elas precisam, na comunidade em que eles pertencem como família, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua casa, meu Senhor. Aleluia. Na área do trabalho, meu Deus, ajuda os teus servos. Meu Deus, assiste estas vidas, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amparo, o nosso escudo, Tu és o nosso esconderijo, Senhor, em quem nos abrigamos até que passe as calamidades da vida. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, aceita nossa gratidão e louvor a Ti, meu Deus, por este tempo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, meu Deus, agora e sempre, meu Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Jair. Deus te abençoe. Um abraço, meu amigo. Foi bom demais. Eu gostei.